Opa, e aí, firmeza? Olá, Aliança Rebelde, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus manos. Uma revelação recente da Marvel pode ter entregado o ouro de que Thanos pode retornar. Um detalhe ímpar em alguns filmes da Marvel, principalmente quando eram adicionados personagens novos, era que, ao final de cada pós-crédito, bem no finalzinho mesmo, aparecia a seguinte frase: tal pessoa irá retornar. Assim como apareceu em Guerra Infinita, Thanos irá retornar. Porém, o Vingadores Ultimato se passou e foi basicamente um ponto final para um livro para com que se abrisse um outro livro. Ou seja, grandes incógnitas, grandes pontas soltas foram deixadas para que nós, youtubers, teorizássemos a respeito do que seria a partir daí. Mas uma cena que vem rodado online mostra um take alternativo da conversa entre o Hulk e a Anciã. Diz que o Thanos pode, repare bem, pode retornar. Existirá a possibilidade sim. Inclusive, a mesma conversa dá indícios de que a Viúva Negra pode retornar também, porém eu vou dar o meu ponto de vista a respeito disso já depois da vinheta. Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Não é novidade pra ninguém que um filme do tamanho e da magnitude que foi Vingadores Ultimato possui várias cenas deletadas, assim como as cenas do Hulk que nós vimos no pós-crédito da versão estendida que foi lançada depois da versão normal nos cinemas, a cena de todos reverenciando o Homem de Ferro ficando de joelhos depois do seu sacrifício, uma cena em que seria a conversa da Viúva Negra com o Gavião Arqueiro antes de chegarem até a Joia da Alma, e uma cena que na verdade não foi deletada, mas sim trocada. Acontece o seguinte: no salto temporal em que os Vingadores estão fazendo para ir buscar as joias do infinito, o Hulk ele vai até a Anciã e pede para ela gentilmente a joia do tempo. A Anciã explica que não pode dar, explica o que aconteceria caso uma das joias do tempo fosse removida da linha do tempo. Então o Banner fala que o Doutor Estranho tinha dado pro Thanos, então a Anciã dá pro Hulk e ele vai embora. Certo, isso não é novidade para ninguém. Acontece que essa mesma cena foi gravada de uma maneira um pouco peculiar. Digamos que nesse salto temporal, quem está em conflito sobre aceitar a joia do tempo é o próprio Banner. Ele está com um pé atrás de aceitar uma joia do tempo, mesmo sendo essa a missão pelo qual eles foram fazer. Provavelmente essa desconexão lógica da trama fez com que os caras tirassem essa cena. Mas o mais interessante é o que acontece posteriormente. Durante as sábias palavras da Anciã para o alter ego de Bruce, ela diz a seguinte frase, abre aspas: se alguém morrer, sempre morrerá. A morte é irreversível, mas o Thanos não. Aqueles que você perdeu não estão mortos. Eles foram expulsos da existência, o que significa que eles podem ser devolvidos, mas não será barato. E meus irmãos, meus brothers, isso fecha muitas pontas soltas, isso abre muitas pontas soltas. Porque se eles não morreram, eles foram apenas expulsos da existência, provavelmente a teoria de que todos os personagens foram para dentro da Joia da Alma é verdadeira. E isso reforça mais o fato de que em Guardiões da Galáxia 3 provavelmente nós tenhamos Adam Warlock. Que você falar de Adam Warlock e não falar da Joia da Alma é praticamente impossível. Talvez seja um meio, uma realidade que só seja acessível pelo Reino Quântico, não sei. Lembrando que Guardiões da Galáxia 3, Doutor Estranho 2 e Homem-Formiga 3 são filmes confirmados pela Marvel e ambos têm ligação indireta ou direta com a Joia da Alma. Se formos ver que em Guardiões da Galáxia 3 teríamos supostamente o Adam Warlock, em Homem-Formiga 3 Viagem ao Reino Quântico, que acessa diversos pontos do multiverso. Se você assistiu o vídeo que saiu semana retrasada, você vai entender o que eu tô falando. E o Doutor Estranho, que por meio de magia acessa qualquer lugar dentro do multiverso. Se você assistiu o vídeo da semana retrasada, você vai entender do que eu estou falando. Mas Alex, se estamos falando da Joia da Alma, que lá então existe uma dimensão para a qual as pessoas foram mandadas. E em Vingadores Guerra Infinita, a Gamora se sacrificou pela Joia da Alma e estava aprisionada lá. Por que então
a Viúva Negra não voltaria. A questão é que os diretores Joey e Anthony Russo já confirmaram que o filme solo da Viúva Negra será uma espécie de tributo, ou seja, uma despedida da personagem, até porque se ela continuasse assim como se o Stark voltasse, o sacrifício feito em Vingadores Ultimato seria amenizado, e eles não querem isso de forma nenhuma. Então, se Thanos não está morto, ele não conheceu a morte, e logo a entidade morte que nos quadrinhos namora com o Thanos também pode não ser colocada dentro do UCM tão cedo, muito menos o Tribunal Vivo possa entrar na jogada assim tão cedo. Lembrando que existiam teorias que pregavam que o Tribunal Vivo apareceria em Doutor Estranho 2, uma vez que o Wong estava segurando um cajado do tribunal, ou cajado do Tribunal Vivo, algo assim. Bom, Doutor Estranho 2 do Multiverso da Loucura ainda não saiu, porém já está deixando a gente com uma pulga atrás da orelha e abrindo um leque enorme para a Marvel e finalmente fechando algumas pontas soltas que Vingadores Ultimato nos deixou. E aí, o que você achou desse vídeo? Viúva Negra, volta? Não volta? Tribunal Vivo, aparece? Não aparece? Thanos, volta? Não volta? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E também quero saber se vocês já sabiam dessa cena. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui. Clique no gostei e adicione o vídeo aos favoritos se você gostou. Até a próxima, meus manos. Um abraço do tamanho da sabedoria da anciã. E que a força esteja com vocês. Valeu, falou, meu irmão.